nasci em 68, então eu peguei, assim, quando eu era garoto, eu lembro uma coisa da minha infância assim, que eu nunca esqueço, é o seguinte. O meu pai, ele criticava muito o governo. Ele falava muito sobre o governo, ele criticava muito. E eu não entendi o que era aquilo. Para mim aquilo, eu era criança, eu não entendia bem. Então ele dizia assim, o meu pai é contra a empresa. Para dizer que ele era contra o governo, não tinha o conceito de governo, de Estado, então era empresa. E eu falei assim, meu pai é contra a empresa, meu pai é contra a empresa, eu sempre dizia isso. Aí a minha mãe uma vez chegou para mim e falou assim, não diz isso na frente das pessoas. Então existia, mesmo ali a gente morava numa vila de casas, atrás da Central do Brasil, onde ficava o Ministério do Exército. Então existia ali um clima de tensão, um clima de medo, né? Você chegar para uma criança pequenininha e dizer que ela evitar de dizer que seu pai é contra a empresa, porque isso pode dar um problema. Tinha essa suspensão, né? Essa suspeição. Qualquer um pode te dedar, pode te delatar. Então isso é uma recordação que eu tenho da minha infância. E claro, a minha adolescência nos 80 ainda era ditadura militar. Era o Figueiredo, né? Eu lembro da bomba do Rio Centro, isso eu lembro bem na televisão. Comparado com os anos 70, a época pesada da tortura e tal, os anos 80 foi o final da ditadura, então a tendência era amenizar as coisas, né? Estava, como se dizia, um processo de redemocratização, estava em vias de, né? Era o governo Figueiredo, mas mesmo assim teve os atentados contra a banca de jornais no centro do Rio, teve a bomba da OAB, teve a bomba do Rio Centro, né? Então havia um esforço da chamada linha dura do governo militar em não terminar com o regime, né? Em frear o processo de democratização. A bomba do Rio Centro foi essa tentativa. Aquilo foi um atentado planejado por militares num show de música que ia acontecer no Rio Centro e que aconteceu inclusive no Rio Centro, só que falhou. Uma das bombas explodiu no colo de um dos militares dentro de um carro. Então a tentativa ali era o seguinte, botar uma bomba, culpar os comunistas e estender o período do regime militar. Mas isso não deu certo por causa disso, a bomba explodiu no colo de um deles. Então assim, os anos 80, comparativamente aos final dos anos 60, anos 70, era um pouco melhor. O regime militar não foi só um golpe, ele foi uma revolução cultural. Então, os militares atacaram especialmente a educação, né? As universidades, as escolas, eles foram especificamente atacados por isso, né? Então, porque eles sabiam que se você ataca a educação, você ataca as bases da sociedade, né? Então, foi no regime militar que os trustes de comunicação ganharam corpo, se desenvolveram, ganharam poder, né? Notadamente as organizações Globo. A polícia, ela continua ainda vivendo como se ainda estivéssemos na ditadura, né? Os métodos são muito semelhantes. Então, se naquela época havia as execuções extrajudiciais e os desaparecimentos, hoje você tem desaparecimentos direto, né? Seja por causas políticas ou não. Está aí o Amarildo que não nos deixa mentir, que foi um ajudante pedreiro, que desapareceu depois de ter sido levado para uma das unidades de polícia pacificadora na Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, os sinais de que a gente continua sofrendo os efeitos da ditadura são visíveis. Houve um esforço do regime militar por conta dessa coisa da educação, né? Como eu te falei, foi uma tentativa de quebrar a espinha dorsal da resistência que vinha muito das universidades, das escolas, dos professores, do movimento estudantil.
Então se criou, se diz até que a geração dos anos 80, a geração Coca-Cola, como dizia o Renato Russo, foi fruto desse massacre cultural promovido pelos militares. Então o massacre não foi só policial, militar, mas foi também na educação. E eu não tenho dúvida de que, se não fosse por isso, a gente estaria num patamar melhor. Inclusive, na época do Jango, havia uma grita muito grande por reforma agrária, por direitos, né? Isso foi tudo massacrado pelos militares. Infelizmente, esse regime militar fez com que a gente parasse um tempo. Se ele desenvolveu o país do ponto de vista econômico, inclusive o chamado milagre econômico se deu na época dos militares, isso eu acho até muito duvidoso, né? Porque esse desenvolvimento foi à custa de endividamento com o FMI, né? De atrelamento com os órgãos internacionais financeiros, né? E desenvolveu o país, mas desenvolveu setores, né? Porque o Brasil, se você analisar, ainda continua sendo a mesma oligarquia anacrônica, né? Você ainda tem essas figuras paleozoicas como Maluf, Sarney, né? Ainda dão as cartas na política brasileira. O Brasil ainda é governado pelas famílias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o regime militar contribuiu para um retrocesso, uma estagnação notável no país, na conscientização das pessoas. Na verdade, esse golpe, os historiadores dizem que o golpe ele já tinha sido planejado ainda na era Vargas, né? E que o suicídio do Vargas teria, na verdade, interrompido esse golpe. Então foi com o suicídio do Vargas que esse golpe foi interrompido. Em 61 se tentou dar o golpe também, né? Que foi aqui no Rio Grande do Sul, quando o Brizola se levantou, foi a cadeia da legalidade. O Jango estava na China, o Jânio Quadros renunciou, ele ia assumir, os militares quiseram impedir, e o Brizola, aqui no Rio Grande do Sul, se levantou em armas e garantiu a posse do Jango. Eu imagino que assim, o jogo lá ele não era nenhum Che Guevara, não era nenhum revolucionário, não era nem sequer parecido com o Chaves, por exemplo. A gente pode dizer que ele seria, guardado as devidas proporções, um Allende. Mas, para um país tão atrasado como o nosso, as reformas de base que ele propunha eram muito revolucionárias, né? O João Goulart. E foi exatamente por conta disso, pela questão da estatização de empresas americanas, etc. e tal, que você começou a ter começou a chamar a atenção dos americanos, do imperialismo americano, né? Começou a chamar a atenção. Pô, os caras estão estatizando empresas americanas, estão estatizando, estão promovendo reforma agrária, querendo reforma agrária. E a gente não pode esquecer que isso foi o período da Guerra Fria, né? O período em que a América Latina começou a cair nas mãos de ditaduras bancadas pela CIA, bancadas por Washington. Havia polarização dos Estados Unidos e União Soviética. Então, dentro desse contexto, os americanos entendiam que aqui havia a possibilidade do regime cair na mão dos comunistas, do país cair na mão dos comunistas. Mas eu tenho para mim que se o João Goulart não tivesse pipocado, não tivesse dado para trás, tivesse junto com o Brizola encarado os militares, muitos dizem, haveria banho de sangue. Sim, haveria banho de sangue. Mas depois houve banho de sangue. Os militares, em 64, no regime militar, derramou sangue. É uma ingenuidade achar que as transformações se fazem sem sangue. Infelizmente, quem detém o poder não abre mão dele por voto. Ele só abre
só abre mão do poder dele na bala. Então o que acontece? Você tem o latifundiário, você tem vastos territórios na mão de latifundiários. Eles não vão abrir mão desse território em favor do sem terra por causa de uma lei, por causa de um documento, por causa de um voto. Isso não acontece. A revolução é troca de poder. O poder passa da mão de um para o outro. Todas elas tiveram sangue, porque a chamada classe dominante não abre mão dos seus interesses pacificamente. Só que no caso do Brasil, esse sangue seria derramado, mas não seria em vão. O Brasil não seria o mesmo se o João Goulart e o Brizola tivessem resistido. O Brizola queria resistir, o João Goulart é que pipocou. Se ele tivesse seguido o conselho do Brizola, poderia até ser que o Brasil entrasse numa guerra civil. Diziam que a frota americana estava lá no litoral, aguardando o sinal para invadir o Brasil. Que invadisse o Brasil. Aí o Brasil teria uma outra história, ele teria uma outra dinâmica, porque teria havido resistência. A história do Brasil não teria sido a mesma. Então, infelizmente, com o recuo do João Goulart, o Brasil mergulhou na ditadura militar, e esses efeitos a gente sente até hoje. É como eu estou te falando, eu acho que no máximo o João Goulart não era um revolucionário, ele era um reformista. A gente teria um governo reformista de esquerda, mas não um governo revolucionário, não um regime como o Fidel Castro. Mas para os americanos, mesmo isso seria insuportável, seria intolerável. Bom, você teve a chamada grande imprensa, né? A grande imprensa, ela teve um papel muito, ela apoiou o golpe, né? Inclusive tem até um vídeo que eu postei no YouTube que mostra as manchetes de jornal no dia seguinte ao golpe, 64, e todos eles elogiando os militares, principalmente o Globo, né? O caso do Jornal da Tarde lá de São Paulo, que forneceu viaturas para repressão. Você tem vários casos de jornalistas que colaboraram, né, com a ditadura. Ao mesmo tempo, aqueles jornalistas que tinham um papel importante, que tinham um papel questionador, eles foram silenciados, foram amordaçados ou até assassinados, como o caso do Vladimir Herzog, né? Eu acho que se a gente for falar de papel da imprensa, interessante talvez seria o papel da imprensa alternativa, né? Na resistência ao golpe. Houveram muitos jornais clandestinos, né? Muitas publicações clandestinas e tal. Houveram casos de censura. A censura era muito comum naquela época, né? A censura, havia um censor, uma figura do censor que dizia o que podia ou não ser publicado. Os jornais, em forma de protesto, algumas vezes eles publicavam receitas de bolo. Quando uma matéria caía, eles publicavam receitas de bolo. Então, às vezes você pegava o Jornal do Brasil, página de política, matéria, mas de repente uma receita de bolo. A receita de bolo é porque ali havia alguma matéria que foi censurada. Mas, de um modo geral, o papel da imprensa, das redações, dos donos dos jornais, foi apoiar a ditadura militar. A classe artística, ela também foi dividida. Teve um segmento que foi contra o regime militar, que foi contra inicialmente, né, até o endurecimento do regime em 68 com o AI-5, os artistas se manifestavam, iam para a rua. Haviam artistas que defendiam a ditadura, alguns deles colaboravam com a ditadura, né? Mas com o endurecimento do regime a partir de 68, esses artistas tiveram que se exilar, ou a parte deles teve que se exilar, né? Foi o caso do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, né? Por conta e nem eram militantes propriamente ditos, mas eram considerados subversivos, né? Pelas suas canções e tal, e
tiveram que se exilar. É interessante porque eu tenho uma amiga minha que é historiadora e ela me contava que, eu gravei até um vídeo com ela também, ela me contava que o golpe militar teve duas fases. A fase inicial, dos anos 60, ela foi voltada para o movimento sindical, né? Os trabalhadores, objetivamente. Então, primeiro calou-se isso. De 68 para frente foram os intelectuais, né? Os escritores, os pensadores, os artistas. Então, foram duas fases. O movimento estudantil também. O que acontece? Muitos desses estudantes que se manifestavam nos anos 60 e tal, muitos deles tiveram que, os que não foram presos, que não foram assassinados, foram para a luta armada, né? Foram para o movimento clandestino. Mas não havia, a partir de 68 não houve, 68 foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, ali acabou tudo, não era possível. Se 3 pessoas se reunissem numa esquina para conversar, a polícia já chegava, prendia para saber o que eles estavam fazendo ali. Não era possível fazer nada naquela época, né? Então o movimento estudantil também foi massacrado. Agora, muitos desses estudantes do movimento estudantil foram para a luta armada clandestina. Eu acho que a luta armada foi legítima, aquelas pessoas não morreram em vão, em que pese que a gente pode até ter críticas a respeito das estratégias pelas quais se pegou em armas, né? É preciso salientar que, como eu havia dito, o poder não passa de mãos sem bala, sem sangue, sem pólvora, mas o processo da luta armada, ele é uma fase final. É preciso antes haver uma consciência, né? É preciso um apoio popular, é preciso uma conscientização popular. Se você não tem isso, a luta armada é inútil, ela é foquista, ela não vai a lugar nenhum. Então, no caso do Brasil, a população não estava convencida. Essa é a questão. Muita gente, inclusive, achava de fato que a gente estava vivendo uma ameaça comunista, de que as pessoas poderiam, os comunistas poderiam invadir as casas e etc e tal, né? O Brasil tem uma tradição católica, cristã muito forte também, né? E tinha sempre essa ideia o comunista vai acabar com a religião, ele é ateu, blá, blá, blá. Então havia grandes mitos assim que assustavam as pessoas. Então as guerrilhas não tinham apoio popular, como em outros casos, em outros países, né? Agora, eu acho que foi legítimo e tenho muito respeito pelas pessoas que pegarem armas contra o regime militar, as que foram presas, as que foram torturadas, as que foram mortas, as que nem cadáver tem para se enterrar, né? Nem ossos tem para se enterrar. Eu tenho muito respeito por essas pessoas que colocaram suas vidas em risco, se imolaram na tentativa de derrubar um regime tirânico. Um inquérito policial que foi aberto em relação à morte do Amarildo, ao desaparecimento do Amarildo, já está no inquérito de que o Amarildo sofreu tortura de choque e saco plástico na cabeça. Parece que a gente está vendo, parece que, como dizia o Cazuza, a gente está vendo um museu de grandes novidades, né? Então esse sistema da porrada, da tortura, ele continua o mesmo. A questão é que virou uma instituição, sabe? A tortura no Brasil, nas delegacias, nas instituições de segurança, ela se tornou uma prática comum, corriqueira. Os apresentadores de TV, de programas policiais, eles endossam isso, né? Com essa história de bandido bom e bandido morto. No Rio de Janeiro, a gente, por exemplo, tem um apresentador chamado Wagner Montes, que apresenta um balanço geral, que vocês têm aqui também na Record.
E ele tem um bordão que é pra cima deles, minha poliçada. Antigamente, quando eu era mais novo, ele apresentava um programa chamado Povo na TV, nos anos 80, e o bordão dele era o seguinte: vamos limpar, vamos limpar. Então era assim, aparecia uma notícia: foi encontrado um cara, um traficante, um bandido foi encontrado amarrado com as mãos para trás, com vários tiros no corpo. Aí ele noticiava isso e dizia assim: vamos limpar. Então o que acontece? A tortura para essas pessoas é uma coisa normal. É contra o bandido, é normal. Como naquela época era contra o subversivo, era contra o comunista, então tudo bem, né? Então hoje o discurso é esse. É interessante, por exemplo, voltando ao Wagner Montes, também outros portões dele é o seguinte: aparece lá o sujeito, um cara que foi preso, ele pertencia a uma quadrilha, só ele foi preso, o resto da quadrilha está foragido. Aí ele diz o seguinte: olha, é só chegar para ele, conversar com ele, entendeu? Dar uma conversinha nele, ou seja, você está insinuando a tortura, da porrada, quer dizer, ele vai confessar através da porrada. Então, a tortura no Brasil, ela vem de tempos da colônia. Por exemplo, existe um forte que pertence ao exército, o Forte de Santa Cruz, lá em Niterói, onde os portugueses, os piratas, a ameaça à coroa, os elementos de ameaça à coroa, eles eram presos, levados para esse lugar e sofriam todo tipo de torturas medievais, né? Eram enfiados em celas, pendurados em correntes, em grilhões, etc., né? Era uma coisa mais tosca. Com o passar do tempo, isso foi se aprimorando. A era Vargas também, o Estado Novo também era muito pródigo na tortura. Tanto foi assim que a polícia da era Vargas era o chefe de polícia deles era esqueci o nome. Ele é até o nome do hospital da polícia, que era um hospital da Polícia Civil lá no Rio. Havia instrutores da Gestapo, vieram instrutores da Gestapo aqui no Brasil para ensinar técnicas de tortura para a polícia brasileira, para a polícia do Vargas. Eu estou tentando lembrar o nome do cara, agora eu não vou lembrar. Mas depois, se você procurar o chefe de polícia da era Vargas, você vai encontrar. A ditadura militar também teve a tortura, só que é interessante, isso foi uma coisa interessante. Isso tudo, essas técnicas que eles aprenderam, tudo veio dos americanos, né? Muito veio da Escola das Américas. O militar, a tortura do militar é a porrada e o choque, porrada, quebrava o cara da porrada, empalava o cara, e pau de arara, era truculento. Mas veio um cara, um delegado chamado delegado Fleury, de São Paulo, e esse delegado foi o cara que, digamos assim, modernizou a tortura no Brasil. Porque os militares eram toscos, eles quebravam o sujeito. E a tortura não é para quebrar fisicamente, não é para você matar o sujeito de porrada. Você tem que fazê-lo sofrer, você tem que separar corpo e mente através da tortura para que ele confesse. Você quer ele vivo para confessar, não ele morto. Ele morto, mortos não falam. Então, ele precisa do sujeito vivo para confessar. Então, o Fleury assessorou os militares nesse sentido. Fleury foi o cara que modernizou efetivamente a tortura no Brasil. Porque o medo dos americanos era que os interesses das empresas americanas do Brasil fossem afetados por um regime de esquerda. O mesmo princípio se aplicou ao Chile. E quando veio o regime militar, os americanos deitaram e rolaram, porque eles eram nossos irmãos do norte, então abriram as portas do Brasil para os americanos, para a Europa, né, para o investimento estrangeiro. Olha só.
quando você fala, na minha opinião, quando você fala em reformas de base, você está falando em mexer com o interesse da chamada classe dominante. Você está falando de mexer com latifúndio, com banqueiro, com dono de emissora, entendeu? De TV, etc. E tal. Você está falando de mexer com interesses. Então, a classe média e as elites, etc. E tal, apoiavam o golpe porque a representação do comunismo era... O comunismo era a representação da quebra dos seus interesses. Era a quebra de um sistema ao qual eles pertenciam, né? Então eles apoiaram isso porque um regime socialista iria questionar, iria destruir essas propriedades, esses latifúndios, o poder iria passar de mãos, eles iriam perder o poder, eles iriam perder a influência. Então, obviamente, eles não poderiam concordar com isso. É o que eu sempre digo. O poder, para o poder passar de mãos, é um processo duro, doloroso, e quem detém o poder não abre mão. Então, quando eles perceberam que havia a possibilidade de um governo que pudesse tomar o poder deles, que o poder deles fosse questionado ou mesmo sacado, eles reagiram. A cúpula apoiou, e tiveram padres, tiveram religiosos que se destacaram contra, mas a cúpula apoiou. As cúpulas de qualquer coisa sempre apoiam, né? Sempre é assim. Pois é, isso eu acho fantástico, né? Quando você consegue associar o cristianismo com uma abordagem marxista, revolucionária, eu acho isso fantástico, acho genial. Mas a teologia da libertação, ela foi perdendo espaço e hoje ela não tem mais a mesma atuação que tinha, né, no passado. E infelizmente hoje a gente tem a teologia da prosperidade levada a cabo, levada adiante pelos neopentecostais. Vivemos tempos em que a teologia da libertação, né, você romper com grilhões, você agora está trazendo os grilhões de volta, sob o argumento da prosperidade. Bom, como os americanos, assim, o regime militar, a relação que a gente tem com os americanos já não vem do regime militar, né? Agora, a verdade é que, poxa, por exemplo, eu me lembro, via muito televisão quando eu era garoto, né? Ficava muito em casa vendo televisão e desenhando, era só desenho americano, era só Hanna-Barbera, direto e reto. Acho que praticamente todas as produções da Hanna-Barbera passaram pela TV brasileira nos anos 70 e 80. Tudo. Então esse American Way of Life, ele foi, a gente importou isso para cá, sem dúvida nenhuma. A gente tem olhos para os Estados Unidos, para a Europa, não tem para a América Latina. A gente não fala espanhol. Eu tive agora em Montevidéu e ficava constrangido quando as pessoas me perguntavam assim: você conhece fulano de tal, o ciclano de tal, tudo cantores, artistas uruguaios, argentinos. Nunca ouvi falar da maioria do que eles me falavam, eram muito conhecidos deles. Uma coisa que me chamou muita atenção foi em 2011, quando eu estive no Chile. Eu estava vendo um programa de televisão de calouros. A menina que estava comigo, ela via o programa e dizia assim: aquele cara está imitando fulano de tal do México. Aquele está imitando fulano de tal de, sei lá, do Equador, do Peru. Ela identificava os cantores, as músicas dos cantores latinos. Eu não sabia nada, nenhum deles. Porque a mentalidade brasileira ela é muito voltada para essa coisa, Estados Unidos, Europa, infelizmente. Isso para mim é um complexo de colonizado mesmo. A gente sofre nesse complexo de colonizado até hoje. Quer dizer, o que vem dos Estados Unidos é melhor, o que vem de fora é melhor.
Quer dizer, de fato, se a gente for analisar a indústria, se a gente for avaliar, por exemplo, a telefonia, de fato, se paga mais aqui do que lá fora, se tem uma qualidade melhor lá fora do que aqui, mas é que existe uma ideia que está muito associada à classe média, de que é praticamente atávico o fato de que você ser brasileiro ou ser feito aqui é uma merda. E se vem dos Estados Unidos ou vem da Europa, é bom. A academia trabalha muito dentro dessa perspectiva. Quando você frequentar os bancos de universidade, dependendo do curso que você for fazer, você vai ouvir falar muito de autores franceses, academia francesa, a Sorbonne, né? Você vai ouvir muito de universidades estrangeiras, e aí lá é a nata, professores que estiveram lá. Então, a gente ainda é muito paga-pau para esse pessoal lá fora. Infelizmente, ainda temos uma mentalidade colonizada. Pois é, cara. Então, esse anticomunismo, ele também não é novo, ele não é recente, ele também não foi o regime militar que instituiu o anticomunismo, né? Desde a existência do comunismo, você tem esse sentimento anticomunista aqui, porque o Brasil é uma oligarquia, ele sempre foi uma oligarquia, e o comunismo, como eu te falei, representa uma quebra dos interesses dessa oligarquia, né? Você falar de socialização dos meios de produção, socialização da produção, socialização da vida, você pregar um ideal que não seja individualista, porque a sociedade capitalista ela é essencialmente individualista, ela trabalha com interesses individuais. Quando você fala de pensar no coletivo, de trabalhar no coletivo, da terra, de que a terra não pode ficar na mão de um ou dois, que a terra é propriedade de todos e que todos têm direito a isso, os indígenas, os quilombolas, né? E isso é uma coisa que vai na veia da classe dominante, né? Você está falando de mexer no processo de produção, que faz mexer a máquina capitalista. Então esse tipo de coisa é uma ameaça frontal a essa chamada classe dominante. Então é por isso que o comunismo, o socialismo, ou mesmo o anarquismo é uma ameaça para essas classes dominantes. Agora, o anticomunismo não é um sentimento que se dá apenas a partir de uma questão política objetiva, mas também religiosa também. Então você tem muitos religiosos, muitos católicos, né? Você tem linhas de pensamento católicas, como no caso da Opus Dei, né? Que seria assim, uma extrema direita da Igreja Católica. Você tem a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, também é baseada em valores cristãos católicos, ela é anticomunista, né? Então, porque em tese, o Estado comunista ele é um Estado laico, né? Ele não impede as pessoas de terem sua fé, mas o Estado não tem uma fé oficial, uma religião oficial, né? Esse tipo de coisa para um país que sempre teve a religião oficial também é muito ameaçador, né? Então, por isso que existe essa ideia. Agora, hoje, o anticomunismo hoje ele é muito fomentado por fantasias promovidas pela Veja, pelos veículos de comunicação. Por exemplo, em relação a Cuba, você vê muita gente falar de Cuba, a maioria dessas pessoas nunca botou os pés em Havana, mas viu na Globo, mas leu na Veja, viu o Arnaldo Jabor falar. O Arnaldo Jabor ele falou, o Reinaldo Azevedo falou, entendeu? Daí, não, então é verdade. Ou aqui no Rio Grande do Sul, né, o Lazier falou, então é verdade. Então se cria muito essa ideia de... hoje a expressão subversivo não é mais uso como era na época da ditadura militar. Hoje é o baderneiro. É o baderneiro, é o maconheiro, é o mascarado, é o black bloc, né? Cada época tem a sua
o seu suspeito preferencial, o seu suspeito favorito, o mordomo sempre é o suspeito. Então nós temos o seu mordomo favorito. O mordomo de hoje é o Black Bloc. Tudo é o Black Bloc, é o mascarado, é o bananeiro, é o maconheiro, né? Em universidade isso é a primeira coisa que fala. Houve uma ocupação de reitoria, é maconheiro. É maconheiro. E aí tem a questão das drogas também, discutida pelo lado moralista, né? Infelizmente. Se gasta bilhões de dólares todos os anos pelo mundo em combate às drogas, e as drogas continuam sendo produzidas e utilizadas. Não se consegue uma discussão que não seja moralista a respeito de drogas. Então a gente continua reproduzindo o anticomunismo, né? Essa ideia de ser contra as drogas, essa ideia de ser a favor contra o aborto, entendeu? A gente ainda continua tendo uma agenda conservadora. Em pleno século XXI, ainda se incomoda. Cara, eu saí do apartamento aqui, saí do meu prédio aqui, e uma vizinha falou assim: olha, que absurdo, o mundo está acabando mesmo, né? Aí quando eu fui ver, ela tá dois caras de mão dada, ela me apontando assim. Quer dizer, a gente está no século XXI e ainda a gente se depara com questões que remontam, sei lá, século XIX, século XVIII, sabe? Nós temos ainda os arautos do reacionarismo, os arautos do retrocesso, a vanguarda do atraso. A gente ainda tem isso, por incrível que pareça. As esquerdas do mundo, depois da queda do muro de Berlim, elas se fragmentaram, se enfraqueceram. Mesmo naquela época, a esquerda não era não era unificada, não era junta, né? Tanto é assim que o movimento, a guerrilha urbana, a guerrilha no campo, todas elas foram levadas adiante por organizações de diversas correntes, né? Então, tinha trotskista, tinha maoísta, tinha stalinista. Então, mesmo naquela época, a esquerda sempre foi dividida. Com a queda do muro de Berlim, então, aí a coisa degringolou completamente, infelizmente. E hoje a gente tem, a esquerda hoje, ela está ainda mais fragmentada, né? E veio a era Lula para acabar de vez com fragmentou ainda mais a esquerda. Ele engessou muitos segmentos da esquerda. Movimento social, era Lula. O PT, ele não é assim. Lembra aquilo que eu estava te falando? Lembra aquilo que eu estava te falando sobre as fantasias sobre Cuba, sobre. Né? Existem umas fantasias sobre o PT. Por exemplo, o PT é o partido mais corrupto do Brasil. O escândalo do mensalão é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada. O que a gente pode falar, e aí é verdade, é o seguinte: o PT resolveu fazer parte do jogo. E isso é verdade. Existe até aquele ditado: quem com porcos se mistura, farelos come. Então é isso que está acontecendo com o PT. O PT resolveu fazer parte do joguinho sujo, mas ele não inventou a corrupção no Brasil. Isso é uma falácia histórica que é facilmente derrubável. Você derruba isso facilmente. A história do Brasil é a história da corrupção. Então o PT não inaugurou a corrupção no Brasil. O PT é um partido de base. Ele é um partido que começou, foi o soerguimento da esquerda quando houve o fim do regime militar. Vários comunistas, anarquistas, movimento de terra, todas aquelas pessoas foram se juntando para formar o PT. O PT é resultado de militantes de todas as matizes da esquerda possíveis. Né? Então, o PT realmente, diferente do PSDB,
O PT é um partido de esquerda, a origem dele é de esquerda. Bom, o PT resolveu fazer se você, por exemplo, se você compara o discurso do Lula-Collor, com Lula-FHC, você já vê que começa a ter diferenças. O Lula, na época do Collor, tinha uma abordagem mais de esquerda. Não era um revolucionário, mas tinha uma abordagem mais de esquerda. Propunha reformas mais profundas. Mas a ideia de um sujeito barbudo, operário, nordestino, aquilo incomodava as pessoas. O Collor não, barba feita, cabelinho com gel, e falava bem, e era da classe dominante lá de Alagoas e tal, foi governador, tinha experiência administrativa, falava muito tinha um discurso moralista, moralizante, então aquilo ali atraiu as pessoas. Aí o PT, ele começou a pensar o seguinte: bom, a gente quer chegar ao governo, então a gente tem que começar a se adequar à realidade, começar a fazer alianças com a direita, começar a mudar o discurso, começar a abrir mão das convicções para chegar ao governo. Por que eu estou dizendo chegar ao governo? Porque chegar ao poder é outro papo. Chegar ao poder, você não chega através do voto. O poder, para você chegar ao poder, é um processo revolucionário. E como eu disse, processo revolucionário não se dá com voto. Essa que é a questão. Então, o Lula, ele entendeu que o que ele queria, o PT queria chegar ao governo. Então começou a adequar o discurso, até que ele conseguiu. Fez aliança com o banqueiro, fez aliança com o empresário e conseguiu vencer as eleições. Ali ele poderia, se ele quisesse, porque ele tinha apoio popular, e o Lula é um cara carismático, ele poderia ter virado a mesa, mas ele não quis fazer isso. Então, o PT hoje é muito diferente do PT que eu conheci no final dos anos 80, na eleição Lula-Collor. Eu me lembro muito bem que a gente chegou a recortar estrelinha, pintar de vermelho e botar no peito. Eu nem votava naquela época, só para apoiar, a gente se identificava com isso. Entendeu? Então o PT hoje, infelizmente, a cúpula do PT, né? Porque o PT ele não é uma coisa homogênea, existem várias correntes no PT, existem vários militantes históricos e honestos do PT, né? Mas a cúpula, que é comprometida com a governabilidade, que faz acordos com Deus e o diabo, essa pegou a história do PT e jogou na lata do lixo. Pegou seu histórico de lutas e jogou na lata do lixo. Então, assim, eu não posso dizer, eu seria desonesto se eu dissesse que o PT é igual ao PSDB. Não é. Que o PT é igual ao PMDB. Não é. O PT não é igual. Agora, o que eu posso dizer é isso: o PT, infelizmente, resolveu abrir mão das suas convicções em nome de uma governabilidade, em nome de governo. Porque quem tem o poder no Brasil não é governo. Quem tem o poder no Brasil é o latifúndio, é os donos de emissoras de TV, os banqueiros, esse pessoal tem poder. Os militares. A Comissão da Verdade no Brasil, falando de ditadura, Comissão da Verdade no Brasil, que apura os crimes cometidos pelos militares, não avança. Ela não avança porque simplesmente o governo, o regime militar, os militares não reconhecem a autoridade do governo. Eles barram. Mesmo o representante do governo não entra em qualquer instalação militar, não. Para essa visita de parlamentares que teve no Rio de Janeiro há pouco tempo agora, 2, 3 semanas, visitaram o quartel da PE na Barão de Mesquita, lá no Rio, lá na Tijuca, onde foram torturados e mortos dezenas, centenas de militantes políticos. Para uma comissão de parlamentares entrar ali foi um custo, foi uma negociação para eles conseguirem entrar lá. Foi histórico isso. Tanto é que foi até o Bolsonaro tentou lá fazer uma palhaçada lá e tal. Aliás, a imprensa deu mais destaque para essa palhaçada do que a visita em si. A visita foi um marco histórico.
Pela primeira vez entrou parlamentares e gente que foi torturada lá dentro, foi lá e mostrou onde é que eram os lugares. Isso é uma coisa que, mas para conseguir essa visita, foi um custo. Então, o Brasil, infelizmente o PT abriu mão de disputar poder para disputar governo. E aí faz aliança com quem quiser. O PCdoB daqui fez aliança com quem queria fazer aliança com o PP, o partido do Maluf, o partido da ditadura. Mas as convicções foram jogadas para o espaço. Hoje você fala uma coisa, amanhã não precisa falar a mesma coisa. Você pode usar o argumento de que não, mudei de ideia, mudei de opinião. As pessoas mudam de ideia e mudam de opinião, mas não podem abrir mão das convicções, de princípio. Princípio, você não pode colocar à venda, você não pode abrir mão de princípio. Agora, opinião, essas coisas você pode mudar, isso eu acho que é natural. Rapaz, esse argumento de que ditaduras mataram menos ou mais, que uma ditadura é uma dita branda porque matou mais ou menos, é um absurdo, né? É você quantificar uma ditadura, não se quantifica. Quer dizer, o que determina uma ditadura não é o número de mortos. Se morrer uma pessoa por conta de uma ditadura já é grave, né? Então, o que a gente espera da Comissão da Verdade é que ela possa ter liberdade para trabalhar e possa de fato apurar os crimes cometidos, como acontece, por exemplo, na Argentina. Na Argentina você teve o Videla, estava em prisão domiciliar, tiveram vários elementos que participaram de torturas e assassinatos, desaparecimentos na Argentina, que foram presos e julgados. Mas infelizmente no Brasil, e olha que o regime argentino não é revolucionário, hein? A Cristina Kirchner está longe de ser uma revolucionária. Mas no Brasil, isso é uma questão interessante, é um tabu. Você não pode sequer discutir, né? Se você... qualquer tentativa de fazer justiça às pessoas que foram mortas, torturadas e desaparecidas na ditadura civil-militar, que tiveram apoio de civis, qualquer tentativa é vista como revanchismo, porque a gente teve a lei de anistia e a lei de anistia livrou todos os militares. Mas essa lei de anistia também havia lá na Argentina e foi revogada. Então, crimes contra a humanidade não tem anistia. Tortura e desaparecimento não tem anistia para um negócio desse, né? Mas, infelizmente, no Brasil a gente não consegue avançar. Os militares ainda são um poder muito grande. Então, eu lhe pergunto, afinal de contas, a gente tem uma democracia moderna. Porque se os militares determinam que não vai, que as investigações não vão adiante, que as pessoas não serão presas e julgadas pelos crimes que cometeram, então ele é que tem o poder. Então, por favor, que a presidente chega na televisão, em cadeia nacional, e afirme para as pessoas que quem manda no país são os militares. Para que dizer que é uma democracia, se os militares impedem que a Comissão da Verdade avance? Se você não pode questionar que essas pessoas sejam julgadas, sequer questionar. Então, infelizmente, eu acho que com esse governo, a Comissão da Verdade não vai avançar. Agora, avançou mais do que se fosse no regime do Fernando Henrique Cardoso, isso certamente. Rapaz, esse processo, ele se deu nos anos 80, no final dos anos 80, né? 84, 85, se eu não me engano. Pois é, o Brasil, as coisas todas acontecem com negociações. Então, a democratização no Brasil foi um acordo de cavalheiros, né? Assim como, por exemplo, a independência do Brasil, acordo de cavalheiros, homem no cavalo, espada na mão. A passagem de monarquia para a república, homem no cavalo, espada na mão. A passagem da República Velha para o Estado Novo,
Homem no cavalo, amarrando o cavalo no obelisco. Regime militar, tanque na rua sem dar um tiro. Então, o fim do regime militar se deu como um acordo também. Essa lei de anistia faz parte desse acordo. Então, você bate nas costas do militar e fala: você matou e torturou, mas vamos olhar para frente, vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente, vamos seguir, né? Então, é uma redemocratização capenga. E se você olha hoje o que acontece com o movimento estudantil, a repressão aos movimentos sociais, você vê que esse ranço da ditadura continua, que essa redemocratização ela é capenga. Você hoje não tem a censura como você tinha na época dos militares, com a figura do censor oficial na redação do jornal ou no estúdio da TV. Mas hoje o poder econômico é que determina essa censura. É um telefonema, né? É o telefonema do governador para o chefe de redação, para o dono do jornal, né? Que vai determinar: no meu jornal ninguém fala mal do governador. É essa a questão. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora o Sérgio Cabral está na merda, mas antes estava blindado pela imprensa. Você só sabia dos podres que aconteciam no Rio vendo a imprensa de São Paulo, porque do Rio de Janeiro estava tudo comprado. Não é a censura nos moldes militares, no regime militar, mas é uma censura branca. O mesmo aconteceu com Aécio Neves em Minas Gerais. A imprensa mineira não falava mal dele. Vou te dar um exemplo dessa questão da censura. Uma vez eu fui fazer uma charge para o sindicato dos professores, para colocar num bus door, que são aqueles cartazes da parte de trás do ônibus. E a charge tinha o prefeito, a caricatura do prefeito. Quando a arte foi apresentada para a empresa que faz o bus door, eles disseram: não podemos fazer, porque existe uma norma, existe uma orientação da prefeitura de que qualquer imagem que tenha a caricatura do prefeito não será publicada. Eu tive que tirar a cara do prefeito do desenho para que fosse publicado. Então isso é a censura que acontece nos dias de hoje. Ela tem uma outra lógica. Vou te dar um outro exemplo. Isso está acontecendo agora, quando a gente está conversando aqui. Um juiz de direito colocou na sua sala de audiência, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma charge minha, enquadrou, emoldurou, botou na parede. Era um negro crucificado sendo baleado por um PM. Bom, nós estamos falando de um juiz de direito, tá? Togado. Ele fez uma pequena cerimônia, colocou o quadro na parede, e aí começaram as reações. O filho do Bolsonaro, ele acionou a justiça para que o quadro não fosse colocado. O quadro foi colocado. A presidente do TJ, cujo pai é um ex-policial, quis remover o quadro. Entraram em instâncias superiores na justiça para que aquele quadro fosse removido. Bom, entraram no órgão especial do Tribunal de Justiça, que ordenou o juiz a tirar aquele quadro. Bom, ele tirou o quadro e entregou nas mãos de um desembargador chamado Ciro Darlan. O Ciro Darlan, que é um desembargador, que é, portanto, uma autoridade acima, vamos dizer assim, o que ele fez? Ele colocou o quadro na sala dele. Na sala dele, que o órgão especial do Tribunal de Justiça não chega, houve uma tentativa de tirar o quadro também. Eu não sei se foi através de alguma
alguma coisa lá do tribunal, acho que foi alguma instância do tribunal foi acionada para pressionar o desembargador para tirar o quadro. Aí o quadro agora foi tirado de lá e vai ser leiloado. E o dinheiro do leilão vai ser enviado para a família do Alarido, para que eles possam comprar uma casa. Mas veja bem, nós estamos falando de judiciário, estamos falando de um juiz e de um desembargador, que não puderam ter um quadro desse. O caso do Ciro Darlan é interessante porque não é na sala de audiência, não, é na sala dele, no TJ. E foi também tentar impedir. Receber, o juiz que colocou inicialmente o quadro, o Damasceno, recebeu ameaças de morte. Recebeu ameaças de morte na internet. Um juiz de direito, porque ele colocou um quadro com um desenho na parede. Eu já fiz um outdoor também sobre a questão da violência policial e o governador Sérgio Cabral, em pessoa, tentou remover o quadro, o outdoor. Ele tentou dando telefonema para o Ciro Darlan, que na época estava à frente do órgão que fez esse outdoor. O órgão do Estado, por acaso. Ele ligou, não convenceu o Ciro Darlan. De madrugada, passaram tinta branca nos outdoors. Então, a gente está falando de expedientes característicos de regimes autoritários numa democracia. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está passando por uma situação muito semelhante a uma perseguição aos movimentos sociais. Você teve ontem ou anteontem, você teve diligências policiais na casa de militantes do movimento social, de partidários aqui notadamente do PSTU, do PSOL e do Bloco de Lutas, e anarquistas também. A Federação Anarquista Gaúcha, se eu não me engano, teve a sua sede também invadida pela polícia e tiveram livros retidos. Livros. Não estamos falando de armamento, estamos falando de livro. Livros eram coisas que eram confiscadas pelo regime militar. Então, eu tenho uma amiga que foi presidente do Tortura Nunca Mais, lá no Rio de Janeiro, a Cecília Coimbra. A polícia, quando entrou na casa dela na época do regime militar, levou um livro, acho que era o Pequeno Príncipe, da estante. Por quê? Acho que era o Pequeno Príncipe, um livro que não era de literatura, mas porque ele tinha capa vermelha. Levavam livros porque tinham capa vermelha. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, em relação aos professores, é o Estado policial. É o Estado policial. A gente vive no Estado policial. Se eu não posso dizer que isso aqui é uma ditadura, claro, isso aqui comparado com o regime militar não é uma ditadura, é evidente que não é. Né? Não, ditadura não é. Mas também não é democracia que se diz que é. É um regime autoritário. Em alguns casos é um regime policial. Aqui no Rio Grande do Sul, porque quando eu falo regime policial, ele não é, o Estado policial não é o Rio Grande do Sul, ou o Rio, ou São Paulo. O Brasil é um Estado policial. Mas em alguns estados isso é mais visível. Hoje no Rio de Janeiro é muito mais claro que você vive o Estado policial. As pessoas estão sendo presas por usarem máscaras. Se você vai para a rua com a máscara, você é preso. Né? Então você pode ser preso, você pode sofrer sanções por botar um quadro na parede. Você pode receber ameaça por botar um quadro na parede. Da polícia. A polícia tem poder, ninguém toca na polícia. Você pode prender um ou outro, envolvimento com crime, não sei o quê, mas a instituição, ninguém mexe nela. Comete todas as barbaridades, todos os abusos, como na época da ditadura, e ninguém toca. Ninguém fala em reformar a polícia. Ninguém fala em acabar com a polícia militar. Polícia militar, você tinha me perguntado sobre o legado do regime militar. A polícia militar é o maior legado que o regime militar nos deu. O mais infeliz. Porque para que a gente precisa de polícia militar? Por que você precisa de uma brigada militar? Para que isso? Polícia não é infantaria. Polícia não é exército. Não tem que ser militar.
a segurança pública no Brasil é tratada como exército, como infantaria. O policial ele é treinado para matar o inimigo, não para cumprir a lei. Isso é o pior legado que a ditadura militar nos deu. Então, cara, eu te digo, a gente está na vigência do estado policial. E a gente aqui no Rio Grande do Sul ainda vai ver isso com mais clareza. Agora talvez ainda esteja meio nublado, mas em breve, muito breve, Copa do Mundo. Espere a Copa do Mundo para ver como é que vai ser. Copa do Mundo e Olimpíada. Espere para ver como vai ser. Gozado, como a política no Brasil é tão estagnada, isso que eu vou lhe dizer, isso é verdade. Do ponto de vista simbólico, a eleição do Lula causou um ruído no sistema. Por que eu digo simbólico? Porque na prática, o banqueiro continua rico, o latifundiário continua rico, etc. Mas a ideia simbólica de um operário que fala como o povo, fala errado, que não tem o dedo, nordestino, sendo presidente, num contexto em que todos os presidentes ou foram militares, ou foram nobres, ou foram da oligarquia brasileira, um operário, isso causou um certo frisson nas pessoas. Isso causou um incômodo. Então, vamos dizer assim, o PT, com todos os seus defeitos, e não são poucos, de uma certa maneira ele conseguiu, mesmo que levemente, acirrar as contradições. Por exemplo, no caso do Chaves, o Chaves ele teve uma atitude mais definitiva, vamos dizer assim, mais forte, mais objetiva. Ele acirrou a luta de classes muito, né? É notável isso na Venezuela. Ele acirrou as contradições. No Brasil, o Lula não veio para acirrar contradições, ele veio para conciliar as classes. Mas, de qualquer maneira, mesmo a presença dele conseguiu criar conseguiu, de uma certa maneira, expor certas coisas. Por exemplo, o Brasil é um país que não tem homofóbico, que não tem direito, que não tem racista, não tem machista. Todo mundo aqui é legal, todo mundo é bacana. Você vai na Europa, o sujeito diz na tua cara que é de direita. Você vai no Chile, o cara diz na sua lata que é pinochetista. Aqui não, aqui é todo mundo. Mas aí, a partir da ascensão do PT, no ideário dessa direita reacionária, o PT é um partido bolchevique, o Lula é o Che Guevara e a Dilma é uma terrorista de esquerda. Então, do ponto de vista do simbólico, isso foi interessante. Por exemplo, a eleição Dilma-Serra fez com que essa direitalha tomasse posição. Pela primeira vez a gente começou a ver a cara desse pessoal. A gente não conhecia, eles trabalhavam tudo debaixo do pano. E se você não vê o inimigo, como é que você vai combatê-lo? Se o inimigo é etéreo, é invisível, como é que você vai combatê-lo? Aí nesse caso não, nesse caso começou a aparecer, ter cara. Então isso é uma coisa interessante. E repare, essa direita, esses reacionários antipetistas, e eu nem sou petista, eu sou crítico do PT, mas eu entendo que o PT virou um ponto de honra para esse pessoal, da direita, entendeu? Então, essa direita raivosa, ela está se organizando. A impressão que eu tenho é isso. Ela tem tido bastante voz, ela tem dado mais a cara. Existe um segmento reacionário, fascista, encabeçado por esses neopentecostais, que na minha opinião é a maior ameaça de todas. É um discurso atrasado, é um discurso machista, é um discurso medieval, né? Homofóbico, que é, por exemplo, essa figura chamada Marco Feliciano. Esses pastores eletrônicos, como Silas Malafaia, R.R. Soares,
Esse pessoal é aquilo que eu falei da vanguarda do atraso. E eles têm tido cada vez mais espaço. Inclusive o governo tem alianças com eles, né? E esse pessoal, todas essas conquistas que as mulheres, os gays já tiveram, eles querem revogar essa porra toda.